Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para continuar nossa conversa sobre segurança da informação. No último encontro, a gente estava conversando com o Jonas sobre as possibilidades, né? Como funcionam os ataques hackers. E a gente ficou com bastante medo. E hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho de como a gente pode se proteger. Então, assim, quais são as medidas de segurança, principalmente, né, Jonas, em relação às empresas que a gente se relaciona, as empresas que a gente trabalha, como essas empresas conseguem nos proteger, se isso é possível, nos proteger em relação, né, quando nós somos clientes deles e usuários, e o que é possível fazer para a gente criar um ambiente seguro frente a tudo que você contou para a gente na nossa última conversa? Bom, obrigado pelo convite de novo, Simone. Vamos lá. Para gente falar sobre, vamos dizer assim, um contra-ataque, né, dos ataques, né? Só para relembrar, aquelas palavrinhas mágicas, a gente tem sempre vulnerabilidades, que é uma brecha que você tem dentro do seu sistema. Você tem a ameaça, que é a pessoa, né, o hacker que quer atacar. Você tem um ataque, efetivamente, né? Então o hacker faz o ataque e o hacker sempre quer alguma coisa, que a gente, no mundo da segurança da informação, chama de ativo, né? Que é ele quer alguma coisa que tenha valor dentro da sua empresa, seja para ele próprio, seja para ele vender, seja para várias outras coisas. Mas sempre há uma intenção. No caso da intenção maligna, sempre há uma intenção de tirar alguma coisa da empresa, ou cobrar, sequestrar dados, criptografar dados e cobrar alguma coisa por aquilo. Uhum. Né? Então, assim, quando a gente está numa empresa nossa, por exemplo, a gente tem que primeiro ter essa cultura, né? Primeiro precisa ter ou alguém interno da empresa na área de TI, ou uma consultoria que ajude a empresa a entender isso, né? Isso que eu acabei de falar, tá? Então, esse ambiente, né, de vulnerabilidade, descobrir as vulnerabilidades, entender a possibilidade de existir a ameaça, monitorar se os ataques aconteceram ou não, né? E saber quais são os ativos mais preciosos que a empresa tem, né? Então, essas coisas são necessárias dentro de uma empresa. A empresa precisa saber disso. Tá? Uhum. Então, baseado nisso, a empresa precisa montar uma matriz de risco, né? O risco desses ataques e os riscos de vulnerabilidade. Essa matriz, ela pode conter, assim, a probabilidade de acontecer. Então, se você tem uma vulnerabilidade conhecida, existe uma probabilidade de acontecer. Essa vulnerabilidade dá acesso a um ativo valioso da empresa, valioso para a empresa e para alguém de fora. Então, essa probabilidade, se ela existe uma criticidade alta, entendeu? Então, a empresa precisa entender que o impacto desse ataque ele pode ser severo. Então, ele pode prejudicar a empresa. Esse conceito todo, quando a empresa traz para dentro, ela precisa olhar para dentro da sua operação, né? Como é que mexem com os dados, como que os sistemas foram desenvolvidos, se forem desenvolvidos internamente, como que eles foram desenvolvidos, se eles seguiram as diretrizes e as boas práticas de segurança da informação, entender o que aquele sistema faz, como é que ele acessa, se ele é seguro, não é seguro. Se a empresa usa um sistema de fora, um sistema que ela compra para, por exemplo, para o financeiro, ela precisa investigar, precisa saber quais são as medidas de segurança daquele fornecedor, daquele sistema. Então, quando você traz esse conceito de segurança de informação para dentro, não é só, por exemplo, colocar antivírus nos computadores. Os antivírus são
o mínimo necessário, né? Então, colocar antivírus é o básico, né? Você precisa pensar a segurança da informação no nível de ataque, no nível de vulnerabilidade. Então, você precisa criar essa matriz de risco e determinar o que é necessário fazer dentro da empresa. Obviamente que quando você monta essa planilha, essa matriz de risco, que é uma planilha de um fato, ali você tem investimentos para fazer e você precisa fazer. Você precisa separar um dinheiro para cuidar disso dentro do orçamento da empresa. Porque na nossa conversa anterior eu fiz uma analogia da sua casa que você deixa a porta aberta. Deixar a porta aberta é uma vulnerabilidade. A ameaça é uma pessoa que tem ali no seu bairro que tem a intenção de entrar na sua casa. Isso é uma ameaça. Né? Ataque é ela entrar na sua casa, pegar alguma coisa e levar. Ela levou o quê? Ela levou um ativo da sua casa. E esse ativo, qual o valor que ele tem? Às vezes, para a pessoa, menor do que para você. Se ela levar o primeiro desenho da sua filha, da primeira série, não tem quase nenhum valor para ela, mas tem um valor sentimental muito grande para você. E na analogia da empresa, a mesma coisa. Se de repente levar algum dado, que de repente para ele nem faz tanto sentido, nem faz tanto valor, mas para a empresa é fundamental aquele dado. Então, pensar nesse ambiente no mundo virtual é necessário. A gente muitas empresas, a gente não, mas muitas empresas pensam essa questão virtual como uma coisa muito complexa, muito fora dos níveis, e não é. Se a gente usar essa analogia da porta aberta de casa, ela é muito parecida. A gente tem que levar esse conceito para o mundo virtual. E claro, no mundo virtual, existem os tecnólogos, os tecnológicos, que vão entender melhor desse mundo de sistemas operacionais e tudo mais. Então, eu usei um exemplo, por exemplo, que você usar um sistema operacional não atualizado, o Windows Server 2008, você está ali colocando uma vulnerabilidade altíssima na sua empresa. E ali, de repente, ser esse servidor, por exemplo, ser o seu servidor de arquivos. Ele é um Windows 2008 e é um servidor de arquivos. Ali, você está deixando uma porta escancarada com um letreiro dizendo: "Estou aqui para você, hacker". Você não foi atacado? Não, porque não teve ninguém ainda interessado, tá? Quando a gente se relaciona com empresas, outros tipos de empresas, às vezes a gente até reclama, por exemplo, putz, é muito chato entrar num aplicativo de banco, digitar várias senhas, aí você tem que abrir um teclado virtual, clicar no teclado virtual. Muitos sites hoje utilizam senhas de multifator ou duplo fator. O que é isso? Você entra no site, digita lá o seu e-mail e a sua senha. Muitos deles têm assim, para não saber que você é um robô ou alguma coisa assim, eles põem um captcha, né, para você clicar em alguns lugares. O fato de clicar, isso não fica logado, né, isso não fica guardado, então fica ali só na tela. Isso não é 100% seguro ainda, assim não é 100% seguro. É possível quebrar captchas, e tem vários robôs que quebram captchas pelo mundo, mas isso é uma forma, é um passo a mais, é um nível de segurança maior. Uma chavinha a mais na porta. Exatamente. É um trinco a mais lá que você tranca mais, que o cara vai ter que arrumar, abrir aquele trinco, né? E aí a senha de multifator que tem sido mais eficiente. O que é isso, né? Por exemplo, hoje eu uso o PayPal para vários pagamentos. Por exemplo, eu pago até pizza em aplicativo no PayPal, né? Por exemplo, meu Uber, por exemplo, o Uber, eu não coloquei o meu cartão de crédito, eu uso o PayPal no Uber, então ele vai pelo PayPal, é mais seguro, porque eu não disponibilizei o meu número de cartão. Então ele vai lá e coloca no PayPal. Isso para mim é interessante. Então eu uso o PayPal, mas quando eu quero acessar o PayPal, ele me manda um SMS no meu celular com um número que eu digito lá, que eu sou obrigado a digitar. Então isso se chama multifator de senha. É uma forma de você identificar que quem está entrando naquele sistema é aquela pessoa e o detentor daquela conta. Tá? Então, essas empresas, elas
como é que elas imaginaram o contra-ataque, né? Que é sobre o que a gente está falando. Elas tentaram fazer de uma forma que esquece se o usuário tem consciência ou não tem consciência de que sobre segurança da informação. Esquece se ele tem antivírus, não tem antivírus. Como é que a gente, independente da promiscuidade do usuário nesse caso, como é que a gente se protege? E como é que a gente protege ele, né? Porque ele é o detentor de uma conta, por exemplo, conta no banco, conta no PayPal e vários tipos de conta. Como é que a gente faz para proteger ele também? Então, essas empresas investem em maneiras de barreiras, né? Elas investem na criação dessas barreiras para que não torne inviável para um usuário entrar. É sempre mais chato para o usuário, porque não é só digitar um e-mail e uma senha e entrou e acabou. Não. É sempre mais, tem algumas barreiras a mais, mas aquilo torna o sistema dela mais seguro. Assim é Mercado Livre, os bancos que a gente usa, eu uso o Itaú, mas qualquer banco tem teclados virtuais e vários tipos de senhas diferentes para entrar. O PayPal funciona assim. Então, tem as empresas, essas empresas que, por questões financeiras, jurídicas, precisam se proteger, precisam proteger a conta do usuário, elas se preocuparam com isso. Mas elas não se preocuparam com a educação do usuário, simplesmente com um contra-ataque nesse sentido. Tá? Existem, numa empresa que vamos supor, uma empresa pequena, onde eu vou construir de baixo, né, a minha estrutura para fazer algum tipo de operação, né, operar uma empresa e ter lá funcionários, vou usar um exemplo, um escritório de contabilidade, por exemplo, uma pessoa, um contador quer montar um escritório de contabilidade. Ele precisa ter um sistema, ele precisa ter um servidor de arquivos, ele precisa ter servidores ali para guardar tudo, porque as pessoas vão trabalhar e concentrar tudo aquilo num servidor. Essa pessoa que vai montar isso, ela precisa ter, esse dono dessa empresa precisa ter um conceito mínimo sobre a segurança nas operações do negócio dele. Então, ele precisa pensar que ele vai estar conectado na internet, porque hoje sem a internet nada funciona. Então, só que a internet é a abertura para o mundo de tudo. Então, como é que eu vou fechando as minhas portas? Como é que eu vou tendo travas na minha porta? Eu tenho que colocar um firewall, eu tenho que colocar e aí o firewall aí tem os conceitos mais complexos, né? Dentro de um firewall você pode ter várias portas, né? Um firewall é um software, né, Jonas? O firewall é um software de segurança de informação, mas normalmente ele é vendido como um hardware, né? Ele é vendido como uma caixinha onde você conecta o cabo que chega do seu link de internet e ele sai um outro cabo que vai para a sua rede local. Vamos tornar isso simples, né? Entra um cabo, sai um outro. O que acontece aqui dentro dessa caixa para que os dados que vêm e que vão para a internet entram aqui, passam pelos níveis de segurança aqui dentro da caixa e vai para a rede local. Então, essa caixinha, né, esse software que roda aqui dentro é o firewall, que a gente chama. Então, ele passa por aqui, roda aqui, vê se pode, não pode, se é um ataque, não é um ataque, de onde vem o IP. Os firewalls, por exemplo, que nós implementamos, normalmente a gente implementa um firewall que só funciona se a empresa tem uma operação só no Brasil. Então, eu não aceito nenhuma conexão de fora do Brasil. Isso já me dá um nível de segurança superior, né? Então, eu não aceito conexão. Se alguém estiver na França tentando acessar, vai dar aqui, o meu firewall vai falar, opa, esse IP é da onde? Ah, é da França. Nem vem que não tem, você não vai entrar aqui. Você não tem o que fazer aqui. Então, o firewall é um software que tem uma inteligência e ele é configurável, né, para ter essa inteligência, para que a gente e ele também tem uma inteligência, pode ter até uma inteligência no nível de inteligência artificial para ir aprendendo os tipos de ataque. Então ele vai aprendendo os tipos de ataque e vai falando, opa, isso aqui parece um ataque, então não vai poder entrar.
e ele pode fazer isso e avisar um cara, falar, ó, eu acho que isso aqui é um ataque, ó. Confirma. Confirma se é um ataque, não é? Então, o Fire é uma caixinha imprescindível numa empresa. Hoje em dia, ele é imprescindível numa empresa. Tá? E assim, óbvio, a parte tecnológica hoje ela está bem evoluída. Então, os bancos, as empresas financeiras, PayPal, o Mercado Livre, a Amazon, todas essas empresas hoje, elas precisam proteger as contas dos usuários, ainda mais com a questão da LGPD sendo implementada aqui no Brasil e a GPDR sendo implementada nos Estados Unidos, na Europa. Então, esse tipo de caixinha e esse tipo de nível tecnológico de segurança da informação já está consolidado. Um hacker, por exemplo, para ele invadir uma conta no PayPal, ele precisa passar por algumas barreiras implementadas pela empresa que talvez ele não consiga mais acessar. Só que existe a ponta do usuário, que é sempre o lado mais fraco, que eu não vou falar desse assunto agora, mas no nível da empresa, a empresa vai fazer o possível para que exista uma casca de segurança tal que ela não vá se comprometer. O objetivo da empresa, na verdade, é esse. Eu não vou me comprometer se alguém invadiu a conta de um usuário. Se alguém conseguiu invadir, é o próprio usuário. Que eu usei todos os mecanismos de segurança e de identificação desse usuário para eu não deixar comprometer a conta e as finanças ou o que seja desse usuário. Então é isso. O contra-ataque a esse mundo, né, de bandidos, aí, de hackers e tudo mais, é feito para as empresas, é feito nesse nível. Entendi. Não, tá claro. Deixa a gente um pouco mais segura. Então, eu acho que a gente está fechando o assunto, né? Mas essa conversa vai ficar por aqui. Na próxima a gente fala então da ponta usuário. Que a gente já falou como os hackers funcionam e como as empresas se colocam, a gente pode falar das pessoas depois na próxima. Obrigado, Jonas, por hoje. Obrigado a você, Simone. Até mais. Tchau.